Ponto de Vista. Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Bom dia a você que nos acompanha. Bom dia, ótima quarta-feira, Elivaldo. Vamos começar falando, então, sobre a confusão que aconteceu ontem no Senado, no plenário do Senado Federal em Brasília. Era o início da votação da reforma trabalhista e as senadoras da oposição ocuparam a mesa diretora do Senado, se manifestaram, protestavam especialmente sobre um dos pontos da reforma trabalhista que mexe com o direito das mulheres grávidas, né? Aliás, é um ponto muito polêmico. Demais. Foram 6 horas de ocupação e a gente vai ver aí na reportagem do SBT como aconteceu essa confusão ontem no Senado. Então vamos ouvir a senadora Gleice Hoffmann, olha aí, senadoras ocupando então a mesa diretora do Senado e ficaram lá. Almoçaram na mesa diretora, depois o presidente Eunício Oliveira, que foi retirado da sua cadeira de presidente, mandou apagar todas as luzes do plenário do Senado. E essa interrupção da sessão de ontem, Elivaldo, demorou cerca de 6 horas, né? 6 horas elas ficaram aí, ocupando a mesa diretora e discutindo esses pontos importantes da reforma. E um protesto único, né? Nunca aconteceu isso no plenário. Foi um protesto que agrediu o regimento do Senado Federal, porque interrompeu a sessão. É diferente de manifestantes nas galerias, enfim, os próprios senadores da mesma forma. Mas acabou caracterizando esse confronto entre os dirigentes da mesa diretora, aí o senador Eunício tentando ocupar o seu lugar, mas a senadora Fátima Bezerra, com apoio de Gleice Hoffmann e Vanessa Graziotti, impedindo ali o senador... enfim, os que combatem... o Lindbergh Farias, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Que combatem a reforma trabalhista, tentando usar todos os meios, os expedientes para tentar impedir a votação. Bom, aí elas gravaram alguns vídeos. Vamos ouvir agora o que disse a senadora Gleice Hoffmann, ainda no início dessa ocupação de ontem, que repercutiu durante todo o dia em todo o país. Ocupamos a mesa para resistir à reforma trabalhista. O presidente do Senado fechou simplesmente o som, apagou todas as luzes e nós estamos aqui no escuro. Nós vamos continuar resistindo. Não é possível. Não deixaram ninguém entrar aqui nas galerias. Nós não conseguimos, negociaram as pessoas e não deixaram entrar. E já estão com a polícia, com choque de novo lá embaixo. Não é possível a gente votar aqui. Galerias aqui proibidas, olha lá, pessoal. Só tem jornalista nas galerias. Luzes apagadas. Nós vamos almoçar aqui. Nós estamos com fome. Não deu, gente? Não, eles têm que... Tudo bem, senador Ildeck? Dá um oi aí, pessoal. Nós vamos domingo hoje, Vamos. Nós estamos Na resistência pelo povo trabalhador. Nós estamos pedindo voto naquele item, senador, para que as mulheres grávidas não trabalhem em local insalubre. Esse ponto é polêmico mesmo da reforma, Demais. Viu, Elivaldo? Eu tenho até a impressão que o presidente Temer, porque são muitas medidas impopulares, ele pode até vetar isso aí. Até porque, Nádia, veja só, a reforma trabalhista ela não teve de fato diálogo, não teve diálogo. O pacote foi enviado para o Congresso, foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado. Não teve diálogo, porque quando tem diálogo, há modificação, há uma emenda, há um substitutivo, há algum tipo de alteração, ou oriunda da própria legislativo, ou então da própria sociedade civil organizada, através das suas entidades representativas. Agora, a trabalhista não, apesar dela ser absolutamente necessária. Concordo plenamente com a reforma trabalhista. Agora, tem alguns pontos que mereciam uma atenção maior. Essa modificação poderá ser feita via medida provisória, em caso admitido de veto do presidente Michel Temer, que aí provoca algumas alterações como essa que você falou, da gestante trabalhar em local insalubre, como também a contribuição sindical, que foi outro golpe na estrutura sindical brasileira, ou seja, a contribuição passa a ser facultativa, isso também desagradou bastante esse setor do sindicalismo, e outros pontos que poderão sofrer modificações através de medida de veto e medida provisória. Bom, a senadora Regina Souza também participou desse protesto das senadoras de oposição, lá no Senado Federal também se manifestou. Nós só queremos aprovar um destaque de respeito às mulheres, minha gente. As mulheres grávidas não podem trabalhar em local insalubre, porque ela vai passar 9 meses sem saber se o filho ou a filha vai nascer com alguma deficiência, com alguma doença grave. É um absurdo alguém propor isso, colocar isso na lei. A gente tem isso conquistado em negociação, em acordo coletivo. Então, essa reforma inteira, dizem que é para modernizar, mas não moderniza nada. Ela escraviza, ela volta ao passado, antes de Getúlio Vargas, ao século XIX, porque ela regulariza a escravidão
né, que a gente tanto combate, que tanto fiscaliza o Ministério do Trabalho, tem fiscalizado, tirado trabalhadores da escravidão. O Piauí foi condenado a semana passada por trabalho escravo. Né? Então, quer dizer, eles praticam já antes de ser permitido. Imagina uma lei permitindo. Então, eu conclamo, trabalhadores têm que se unir, ainda dá tempo, liguem para os seus senadores, façam vigílias, façam o que nós estamos fazendo aqui. Tem que fazer, tem que incomodar. E nós estamos aqui incomodando. A principal mudança, Alivaldo, é o seguinte, que hoje a lei estabelece que a mulher grávida é proibida de trabalhar em local insalubre e que também não há tempo para a previsão de avisar a empresa sobre a gravidez. Com a nova regra, isso muda. Quem passa a atestar se o local é insalubre ou não é a empresa, a partir de um atestado médico, dizendo se o local é insalubre ou não para a mãe e para o bebê. E as mulheres demitidas têm um prazo de até 30 dias para avisar a empresa que estão grávidas. Essa é a principal mudança que está fazendo, que fez ontem com que as senadoras se manifestassem, né? Então, mas na verdade, no final, depois dessa polêmica de 6 horas de ocupação da mesa diretora do Senado, a sessão foi retomada, os destaques foram apreciados, mas o texto da Câmara acabou sendo aprovado no Senado. E com um placar relativamente folgado, 50 votos favoráveis, 26 contrários. Portanto, aprovou, e como se trata de projeto de lei e não de proposta de emenda à Constituição, não é o Congresso que promulga essa, mas sim segue para o Palácio do Planalto para a sanção presidencial. Caberá ao presidente vetar pontos que achar conveniente, consultando na sua assessoria, e fazer as emendas necessárias através de retorno ao Congresso Nacional em forma de mensagem de medida provisória. O que pese a fragilidade de Temer nesse momento político, vitória para o governo. Aí você toca num ponto importante. O Temer vive aí num inferno absurdo. Enfim, numa situação dificílima, ameaçado de perder o mandato, de perder o cargo de presidente da República. Mesmo nessa crise toda, inegavelmente, uma proposta do Planalto, encaminhada pelo presidente e polêmica demais, foi aprovada primeiro na Câmara e agora nessa fase mais aguda da crise no Senado Federal. E já ali o presidente Eunício Oliveira, muito euforicamente, anunciando o placar e o quórum de 70, mas aí não é aí é o placar aí parcial ainda, eu acho. E o presidente Eunício Oliveira anunciando, então, a votação. E o presidente Temer falou depois da aprovação da reforma trabalhista, se sentindo muito tranquilo e agradecido aos parlamentares que votaram a favor do governo. Essa aprovação definitiva da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Aliás, desde a Constituição de 88, eu fui constituinte, o país aguardava uma nova legislação trabalhista. E é com muita satisfação que eu digo, tive a coragem de propor essa mudança fundamental para o país, portanto, para todos os brasileiros. Elivaldo, outro ponto muito discutido ontem foi o troca-troca de parlamentares dentro da Comissão de Constituição e Justiça, onde está sendo analisado o relatório do deputado Sérgio Sveito e o parecer dele sobre o pedido de investigação do presidente Temer, que tem que passar pela Câmara. O relatório é favorável à investigação e ontem vários partidos, a mando do governo, trocaram seus parlamentares na comissão. O PR, eu acho que foi o que mais trocou Exatamente. 4 parlamentares. Isso sempre aconteceu lá na Câmara Federal. Agora, não nesse nível, né? Foram 19 ao 19, exato. 19 trocas numa comissão. Então, foi muito acima do esperado. Porque na votação do impeachment da presidente Dilma, houve lá trocas, os ministros foram lá para o plenário para votar, para garantir o voto. Agora, numa comissão, tanto remanejamento foi realmente acima do esperado. Agora, significa dizer que esses que saíram lá no plenário, o voto vai ser... votos contra... Favorável ao relatório, né? Favoráveis ao relatório. Ontem, inclusive, o Supremo chegou a ser acionado, mas a ministra Carmen Lúcia disse que era uma questão interna da Câmara e o Supremo não ia se meter. Quem cabe nomear lá o líder do partido. Então, o presidente Temer comentou, disse que está muito tranquilo sobre o relatório que foi lido na segunda-feira pelo deputado Sérgio Sveito e disse que vai justamente aguardar o que os deputados decidirem na Câmara dos Deputados. E para não dizerem eu não falei de flores, eu quero agradecer enormemente àqueles
e muitos se acham aqui na primeira e na segunda filas, há aqueles que no dia de ontem usaram da sua palavra, da sua oratória, da sua emoção, mas particularmente da sua indignação contra o que ouviram na comissão, que ontem estabeleceu uma fórmula que será examinada ao final pelo plenário da Câmara dos Deputados. Eu quero dizer que eu estarei obediente a tudo aquilo que os senhores deputados decidirem, não tenho a menor dúvida disso. Mas eu quero agradecer a eles, porque eles tiveram, nas orações que fizeram, eles revelaram a indignação com a injustiça. Não só a injustiça com o fato em si, mas a injustiça com o que se faz com o Brasil. Porque os que querem, na verdade, impedir que continuemos, são aqueles que querem paralisar o país. De modo que nós não vamos admitir isso, nós não vamos tolerar, nós vamos em frente, nós vamos continuar. Elivaldo, a questão é assim, o que a comissão decidir, aí pode ser que com essas mudanças o governo até mude o parecer do relatório do deputado Sérgio Sveiter. Acontece que vai para plenário de qualquer forma. Na sessão do plenário, dos 513 deputados, pelo menos 342 têm que estar presentes, tem que ter um quórum inicial para a discussão dessa matéria. Uma sessão começa com 51 deputados, mas para esse tema especificamente, que é o da análise da denúncia contra o presidente Temer por corrupção passiva, tem que ter pelo menos 342 presentes para iniciar a sessão. E lembrando que o presidente Temer precisa de 342 votos para se livrar dessa acusação, que são 2/3 dos deputados. Nádia, a votação de hoje ou amanhã, no máximo, da Comissão de Constituição e Justiça, será um importante termômetro para sabermos como será a análise dessa matéria no plenário, provavelmente na segunda-feira. Mas pelas mudanças feitas e pelo controle que o governo parece demonstrar sobre a Comissão de Constituição e Justiça, eu imagino que o governo seja vitorioso aí por pequena margem de votos, mas seja na Comissão de Constituição e Justiça. Resta saber se terá o apoio necessário para barrar a denúncia no plenário da Câmara Federal. Bom, Elivaldo, vamos falar aqui sobre a situação local. Fica cada vez mais difícil o abastecimento d'água nas regiões atingidas pela seca. Nádia, ontem eu conversei com o secretário de Defesa Civil, Hélio Isaías, do Palácio de Karnak, e ele informou o seguinte, que a situação se agravou aí nos últimos dias. Há municípios em que a situação está dificílima com relação ao abastecimento d'água, abastecimento humano, inclusive, na zona urbana. E citou alguns, como Curimatá, Anísio de Abreu, São Raimundo Nonato, Pio Nono e Fronteiras. É uma situação delicadíssima que já vai obrigar o governo do estado, além das medidas tomadas do racionamento há uns 15 dias, a adotar outras medidas emergenciais, como o carro-pipa reforçado, para impedir o pior, que seria um colapso no abastecimento d'água dessas cidades. Segundo o secretário de Defesa Civil, Nádia, agora no segundo semestre, é provável que o número de municípios em situação de emergência, hoje 65, esse número seja elevado para, no mínimo, 100 municípios do semiárido piauiense. Pois é, tem a situação do Exército, que já tem 573 pipeiros contratados a cada 3 meses. O Exército contrata essa quantidade e isso leva o ano todo. E nesse momento a gente tem cerca de 60 municípios com esse reforço também do abastecimento de carro-pipa pelo Exército. Aí um trabalho acrescentado aí pela Defesa Civil Estadual. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Você lembra que nós falamos ontem sobre o caso de Picos, a nomeação de Patrícia Santos para a direção do Hospital Regional Justino Luz? Isso devolveu ao deputado Pablo Santos, o presidente da Fundação Hospitalar, força, musculatura para dirigir essa instituição que teve aí problemas no início da sua instalação e tudo mais. Ontem, um novo marco na existência da Fundação Hospitalar, a integração perfeita no governo do estado e o apoio da Secretaria de Saúde e do próprio governador, paz que é o mais importante. Como está aí na frase, paz e amor. Paz e amor na saúde do estado. Aqui à esquerda, o deputado Pablo Santos, sorriso largo, o PMDBista parece satisfeito agora no comando da Fundação Hospitalar. O secretário Florentino Neto lá ao fundo e da direita o apoio indispensável e imprescindível, o sorriso do governador Wellington Dias naquela história do um por todos, todos por um. É isso aí, Elivaldo, trazendo sempre as fotos aqui para a última de hoje, muito interessantes. Obrigada, até amanhã aqui no